Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 993 Batalha do Pináculo, Parte 3. Relâmpagos negros crepitavam ao redor de Plente. Ocasionalmente, um raio perdido atingia o solo e fazia escombros voar por toda parte. Com seu caminho até Plente obstruído, o coração de Niyan afundou. Como eles já estavam começando a usar habilidades desse calibre, ele também não se conteria. Kalena acenou com o cajado quando um brilho branco caiu sobre ele. Kalena's Guardian Barrier. Uma barreira deslumbrante envolveu Niyan. Depois disso, ele enfrentou o relâmpago diretamente e correu contra Plente. Thunder God's Hammer. Um martelo gigante branco apareceu na frente de Niyan e disparou diretamente em direção a Plente. Esta foi a habilidade suplementar transferida do martelo de guerra de Paternoster para o conjunto de Abaque. Ela era extremamente mortal. Se Plente fosse atingido, ele mal conseguiria se manter vivo, na melhor das hipóteses. Mesmo assim, o efeito de atordoamento que ela causava significaria que seu destino estava selado. Bang, bang. Duas serpentes elétricas atingiram Niyan, fazendo com que a barreira ao redor dele tremesse levemente. Um valor de dano de 200 flutuou acima de sua cabeça. O coração de Plente estremeceu. Que barreira resistente. Ao mesmo tempo, a Thunder God's Hammer estava prestes a esmagá-lo. Ele rapidamente acenou com seu cetro e convocou uma gaiola de ossos. Esporas grossas de ossos parecidas com as presas de uma besta antiga emergiram do solo. Elas brilhavam com uma luz metálica preta. BOOM. O martelo se chocou contra as esporas de ossos e explodiu contra elas. As 3 esporas de osso foram transformadas em um pó fino. Niyan atacou com a espada de Zenard e lançou uma habilidade lendária. Nightmare Beheader. Antes que Plente pudesse recuperar o fôlego, outro golpe assustador desceu em sua direção. A famosa habilidade de Niyan, Annihilation Slash, que já havia matado muitos jogadores, tinha efeitos visuais semelhantes. Então, assim que Plente viu a Nightmare Beheader, ele o confundiu com a Annihilation Slash. Haviam apenas 6 metros entre Niyan e Plente quando ele lançou Nightmare Beheader. Ao mesmo tempo, ele também mirou em Plente com Lockdown. Plente empalideceu de medo. O inimigo estava sobre ele, e ele não podia usar nenhuma habilidade de fuga. Ele agitou apressadamente seu cetro. Lich King Barrier. Neste momento de vida ou morte, a imagem do Rei Lich apareceu atrás de Plente e o protegeu com uma barreira negra. BOOM. A Nightmare Beheader se chocou contra Plente e o mandou voando como uma bala de canhão. Um valor de dano de 36.000 flutuou acima de sua cabeça. Bang. O efeito de God Eyes Shatter também foi acionado, fazendo com que ele sofresse 20.000 de dano adicional. Ele perdeu mais da metade de sua vida neste ataque. Era uma pena que a ruptura do gelo não tenha causado mais danos a Plente. Mesmo que Niyan já tivesse ativado a descida de Jotunheim, ela teve um efeito limitado em Plente. Isso provavelmente tinha a ver com a resistência ao gelo de Plente. Afinal, a descida de Jotunheim já tinha sido revelada há um tempo. Seria estranho se Plente não tomasse medidas contra ela. Se não fosse pela Lich King Barrier, mesmo que Plente tivesse o dobro de vida, ele ainda não teria sobrevivido ao ataque de Niyan. Niyan não ficou surpreso em descobrir que Plente tinha uma habilidade poderosa como a Lich King Barrier. Na verdade, seria estranho se um jogador de seu calibre não tivesse um trunfo defensivo. Gale Step of Nirvana Flame. A figura de Niyan brilhou, desaparecendo em pleno ar mais uma vez enquanto ele se lançava em direção a Plente. Plente não se atreveu a demorar. Ele rapidamente ativou Shadow Mist enquanto seu corpo se transformava em névoa e desaparecia com o vento. Niyan concentrou seu olhar, tentando identificar a localização de Plente. As poderosas habilidades apresentadas por ambos os jogadores deixaram os espectadores sem fôlego. Eles nem se atreviam a piscar, com medo de perder o próximo movimento. Meu Deus, esses caras só podem ser de outro mundo. Esses dois realmente trazem um novo significado ao termo jogador lendário. Que habilidades incríveis. A multidão suspirou de admiração. Mesmo que a troca no início tenha sido impressionante, além da velocidade, Niyan e Plente estavam usando apenas habilidades comuns. Então, todos achavam que a partida estava normal. Agora, entretanto, as habilidades lendárias estavam sendo usadas à esquerda e à direita. Eles sentiram que era assim que as coisas deveriam ser. As habilidades que Niyan e Plente estavam usando foram obtidas por meio de sua própria força. Somente aqueles que dominam o básico têm o direito de aprender essas poderosas habilidades lendárias. Os céus eram de fato vastos. Para ficar no ápice, apenas sorte não era suficiente. Habilidades e talentos incomparáveis e um apoio ainda mais forte eram essenciais. Mesmo com o quão grande era Conviction, apenas Niyan e Plente haviam alcançado essas alturas. Assistindo à batalha entre Niyan e Plente, os espectadores sentiram seus corações acelerando com uma emoção crescente. Esta realmente era a Batalha do Pináculo. Niyan travou na posição de Plente. A espada de Zenard e a lâmina do Deus da Morte brilharam com uma luz forte quando ele disparou para frente. Plente recuou com várias piscadas consecutivas, lançando um feitiço poderoso após o outro. Do início da batalha até agora, ele podia sentir a enorme lacuna entre ele e Niyan. Se as coisas continuassem assim, ele sem dúvida perderia.
Ni Yan parecia possuir uma quantidade infinita de habilidades, cada uma mais poderosa que a anterior. Quem sabia quantos trunfos ele ainda tinha na manga? Plant olhou para sua barra de habilidades. As habilidades que ele ainda não tinha usado eram principalmente magias proibidas. No entanto, magias proibidas eram praticamente inúteis em PVP, já que seus tempos de conjuração eram muito longos. Em uma batalha tão intensa, uma fração de segundo pode determinar a vitória ou a derrota. Se ele parasse para lançar uma magia proibida, seria o mesmo que jogar a sua vida fora. Olhando para suas duas últimas habilidades, os olhos de Plant brilharam com determinação. Não importa o que aconteça, eu tenho que vencer. Eu nunca perdi antes e não é agora que vou começar a perder. 3 anos atrás, ele realmente havia sentido que não tinha chance nenhuma contra Ni Yan e não tinha nenhum desejo de lutar contra ele. No entanto, as coisas mudaram e ele se recusava a acreditar que ainda perderia. Lich King Form. Plant rosnou. Uma enorme silhueta surgiu atrás de Plant. Ela usava vestes esfarrapadas e acinzentadas. Atrás de seu capuz estava um rosto esquelético assustador, suas órbitas brilhando com chamas vermelhas agourentas. A silhueta sinistra se encolheu rapidamente e entrou no corpo de Plant. Plant ergueu a cabeça para o céu e rugiu. Um mar infinito de energia mágica formou um enorme vórtice ao redor dele, parecendo uma nebulosa sem limites. Ele rapidamente se expandiu para vários milhares de metros de tamanho, parecendo que iria engolir tudo. Os espectadores tropeçaram em seus pés enquanto corriam em busca de segurança. Este enorme vórtice de energia mágica ameaçava sugar suas próprias almas. Puta que pariu, minha mana. Essa porra está drenando nossa mana. Os magos empalideceram de horror. Eles assistiram horrorizados enquanto sua mana era sugada pela nebulosa. Todo mundo, recuem, especialmente os magos. Blade Light gritou. Os magos aqui basicamente serviriam como uma fonte de mana infinita para Plant. Correndo para longe, Tang Yao franziu a testa. Desde quando diabos sua Lich King Form se tornou tão forte? Sim, a Lich King Form na época em que ele nos derrotou não parecia tão poderosa. Todos ficaram confusos. Todos eles tinham testemunhado a Lich King Form de Plant durante a competição no Vale do Julgamento. E ela não estava nem perto de ser tão poderosa quanto agora. Eu acho que é porque ele atualizou seu equipamento. Ele está usando um conjunto completo de grau sagrado agora. As habilidades suplementares anexadas ao seu equipamento devem ter recebido uma atualização também. Blade Light supôs. Deve ser isso. Todos tinham expressões ansiosas enquanto olhavam para Ni Yan no meio do vórtice. Como ele lidaria com essa habilidade poderosa? Nesse momento, Plant se tornou a personificação do próprio Rei Lich. Seu corpo inteiro irradiava uma aura terrivelmente sinistra. Com um aceno de seu cetro, era como se os céus e a terra fossem desabar. Incontáveis rachaduras se abriram no solo enquanto grandes pilares de chamas negras irrompiam no ar. A energia mágica da Kalena's Guardian Barrier estava sendo sugada em um ritmo rápido. Nesse ritmo, Ni Yan morreria dentro deste vórtice. Ele tinha que matar Plant antes que ele próprio morresse. No entanto, para choque de Ni Yan, ele descobriu que seu corpo estava basicamente trancado. A força do vórtice era muito forte. Uma lâmpada se acendeu na cabeça de Ni Yan. Ele abriu as asas de demônio em suas costas e permitiu que o vórtice o carregasse no ar. Ele começou a girar em torno de Plant, ganhando velocidade cada vez maior. Ni Yan estava sendo sugado para mais e mais perto do centro do vórtice, ou seja, de Plant. Se fosse um jogador comum no lugar dele, provavelmente já teria desmaiado de tontura. No entanto, os olhos de Ni Yan estavam firmemente fixos em Plant, como um predador perseguindo sua presa. Seu olhar transbordava de uma profunda intenção assassina. Dentro da minha nebulosa, eu sou o mestre de tudo. Morra, vou arrancar sua carne um pedaço de cada vez e oferecê-la à escuridão eterna. Os olhos de Plant brilharam com uma luz sinistra. Sua expressão continha todas as forças sombrias: peste, ira, medo, morte. Plant estendeu sua mão e uma mão gigante feita de energia da escuridão perfurou o vazio sem fim para agarrar Ni Yan. Mesmo antes que essa energia sinistra o alcançasse, Ni Yan sentiu que ela iria corroer tudo o que tocasse. Ni Yan sentiu seu corpo sendo lentamente derretido por essa escuridão corrosiva. A Kalena's Guardian Barrier estava à beira do colapso. A habilidade Lich King Form era realmente poderosa. No entanto, quando ele abriu suas asas, Ni Yan já havia decidido arriscar. Ele ativou Shadow Clone quando seu corpo se dividiu em dois. Adjudicator of God. Death Sentence. De repente, duas enormes mãos pretas emergiram do céu. O alvo delas não era Ni Yan, mas Plant no meio da nebulosa. Morra. Os olhos de Ni Yan brilharam com determinação. Se ele fosse cair, levaria Plant com ele. Bang. Um poder incomparável bateu contra o peito de Ni Yan, quebrando instantaneamente a Kalena's Guardian Barrier. Gug. Sua boca cuspiu sangue enquanto seu corpo era lançado em direção ao chão.